Boa noite a todos, paz seja convosco. Que maravilha, né? Nós estamos aqui, mais uma live abençoada. E hoje é uma live especial, né? Porque o tema, quem escolheu foram vocês praticamente, né? Que é alguém do público, alguém que gosta de nos acompanhar, de estar conosco. E essa pessoa sugeriu, eu não estou lembrada o nome agora, Maria José, né? Não sei se ela já chegou, a Maria José. Mas nós vamos estar trazendo justamente o tema que o Senhor colocou no seu coração, minha querida. Então, que eu espero que as suas dúvidas sejam esclarecidas e que também o nosso Deus venha nos encher, né? De conhecimento, da sua presença, que nós possamos ter a atitude de Saul como uma lição para a nossa vida, coisas que nós não devemos fazer. Amém? Tem gente que gosta de usar essa frase, né? Coisas que nós não devemos fazer. Então, se você está aí com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em 1 Samuel, no capítulo 31. O versículo é o 3. Diz assim a palavra do Senhor, né? A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. Amém? Então assim foi a morte de Saul, né? E eu separei alguns pontos aqui sobre a vida de Saul, que é o que nós não devemos fazer, né? Então a gente, como a nossa irmã falou, né, ela fez uma indagação e ela disse assim: por que Saul se matou, né, daquela maneira, tirou a sua própria vida, e porque também ele perderia a salvação. O que levaria Saul a tomar uma atitude dessas, de abrir mão da sua salvação, né? Porque a gente sabe que a Bíblia fala que aquele que tira a própria vida, ele perde a sua salvação, o seu direito de vida eterna. Então eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu espero ajudar da melhor maneira possível. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é que Saul, ele não era uma escolha de Deus, ele era uma escolha do povo. Isso é muito interessante para a gente, né? Porque às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. Isso já começa entrando numa questão assim bastante embaraçosa para Saul. Por quê, querido? Porque quando Deus ele escolhe nossas vidas, ele escolhe, embora a gente tenha diversos erros, a gente tenha pecados, falhas, muita coisa na nossa vida de ruim, o Senhor nos escolhe, mas tem algo no nosso coração que chama a atenção de Deus. Existe algum quebrantamento dentro do nosso coração que chama os olhos do Senhor para que Ele nos escolha. E esse algo não tinha no coração de Saul. Por isso o Senhor não escolheu Saul. Quem era que estava governando o povo de Israel era Samuel, né? Então a gente observa que o povo, quando Samuel envelhece, eles fazem ali um complô e eles falam que eles querem um rei, como todo o país tem. Então Samuel fica revoltado com aquela ideia do povo, com aquela rejeição. E Samuel ora muito ao Senhor. A Bíblia fala que ele ora muito ao Senhor, explicando tudo o que está acontecendo, e Deus diz: faz o que o povo quer, né? Por isso eu coloquei esse tema aqui dizendo assim: Saul não era segundo o coração de Deus, não era a escolha de Deus, era a escolha do povo. Então só aí já começou algo que não podia ser garantido, né? Porque quando é Deus quem garante algo, está selado. Quando é o Senhor quem faz um projeto, a palavra de Deus diz assim: os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, independente dos erros de Saul, ia existir algo no coração do Saul que Deus ia fazer uma grande obra, mas esse algo não existia no coração de Saul. Não tinha esse detalhe a mais, essa humildade, esse amor ao Senhor, esse temor ao Senhor não existia lá. Então já começou o mal. E aí o Senhor vai e diz assim mesmo: fala para o povo, Samuel, como que Saul vai reinar. E aí o profeta Samuel fala: olha, esse homem é um homem apaixonado por posses, ele é um homem apaixonado por glória, é um homem apaixonado por fama.
ele vai pegar os filhos de vocês, ele vai escravizar, ele vai pegar as filhas, ele vai escravizar, ele vai pegar os seus meninos e vai colocar em serviços pesados. Ou seja, ele ia ser um rei injusto. Mas era o rei que o povo estava escolhendo no momento. Então, assim o Senhor faz. Muito interessante também a gente tirar que, às vezes, Deus coloca coisas na nossa vida que nós insistimos muito, não porque é a vontade do Senhor, mas para provar que a nossa vontade sempre vai dar errado. Então, naquele momento, ele é constituído rei. E conforme o Senhor havia falado, o seu coração vai se voltando a todas essas questões, né? Então, o outro ponto chegou um momento na vida de Saul que ele começou a fazer a sua própria vontade. Por quê? Porque o coração de Saul estava inclinado a fazer o que ele mesmo queria, o que para ele era honra, o que era conceito de honra, né? Daqui a pouco eu vou falar uma palavra que o pastor Wellington falou e eu trouxe ela hoje dentro desse comentário, que é a covardia. Então, nesse momento, Saul começa a fazer as coisas que ele acha que é correto e que ele acha que tem que fazer. A avareza tomava conta do coração de Saul. E isso ia crescendo cada vez mais. Deus disse assim, na guerra contra os amalequitas, você deve destruir tudo, inclusive os reis. Aí olha só o que acontece, ele observa bois gordos, valiosos, ele observa tesouros, e ele fala, não, isso aqui não destrua. Então ele deixa vivo. E aí o Senhor vai e diz assim, eu vou tomar o reinado de Saul, eu vou passar o reinado da mão dele. E aí quando Samuel vai chamar a atenção de Saul, e diz assim, porque você desobedeceu o Senhor. E aí Saul ele diz assim, não, mas o boi estava bom, porque o gado era caro demais, eu tinha que oferecer um sacrifício para Deus, é valioso. Então, às vezes, a gente pensa que o que é valioso para Deus, não o que é valioso para a gente, não é valioso para Deus. E o que Deus queria não era o que Deus queria naquele momento não era o preço que tinha o gado. O que Deus queria era um coração obediente de Saul. E aí, querido, tem aquele ditado bíblico que a gente conhece muito bem, que ele diz assim mesmo, eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. É daí que é gerado esse versículo, né? Aí Samuel vai e fala, por acaso é sacrifícios, o Senhor prefere obediência. Isso vai revoltando cada vez mais Saul. Ou seja, o que tinha de mal no coração dele vai aflorando, né? Quantos de nós comete pecado, comete erro, e quando a gente está ali com a vontade de servir o Senhor, quando Deus nos repreende, nós nos arrependemos. Essa é a atitude certa de uma pessoa que ama a Deus, é se arrepender, se voltar do seu erro, do seu pecado. Mas isso não acontecia com Saul. Quando ele errava, ele ficava mais revoltado, né? Ele não gostava. Aí olha só, querido, no momento que o Senhor repreende ele fica revoltado. O que acontece é que o Senhor tira o Espírito Santo da vida de Saul. Aí é que eu quero entrar numa questão muito importante com você, né? Porque quando ele se revolta, quando o coração dele é voltado para a avareza, para a honra, para a glória própria, para si, né? Quando isso tudo acontece, ele perde o Espírito Santo de Deus. É aí que está toda a questão. Amém? Eu vou falar para você uma coisa muito importante, quero que você guarde no seu coração, sobre a ausência do Espírito Santo. Quando uma pessoa ela tem possessão maligna, quando ela é atormentada por Satanás, a tendência dessa pessoa é homicídio em primeiro lugar. Então o Satanás ele chega para matar, roubar e destruir. Então, a partir do momento que se retira o Espírito Santo e que chega o espírito maligno, e eu vou entrar num ponto muito interessante com você, que muita gente deve questionar. Por que está escrito na Bíblia que o espírito maligno era da parte do Senhor, né? E existe aqueles comentários, será que o Senhor envia demônios para nos atormentar, né? Fica essa indagação no ser humano, tentando entender por que está escrito na Bíblia, é da parte do Senhor. Eu quero explicar isso para você nessa noite. No livro de Coríntios, eu anotei, mas você não precisa ler agora, mas se quiser anotar, anote, porque é muito bom essa referência, tá? No livro de Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 1,
O apóstolo fala de um homem que ele estava vivendo sobre um pecado muito grande, era um pecado de incesto, né? É uma prática de sexo com a família, era algum parente dele, eu não sei se era mãe com filho, pai com filho, alguma coisa assim, muito grave o pecado. E aí a Bíblia fala, né, que o apóstolo pega e diz assim, vamos entregar ele nas mãos de Satanás para ver se destrói o corpo e salva a alma. Eu achei muito interessante essa passagem, porque às vezes nós não entendemos porque o mal nos sobrevém, mas ele vem de uma maneira permitida por Deus para que nós possamos nos arrepender. Ou seja, se Satanás não atormenta aquele homem que praticava incesto, aquele homem nunca seria liberto. Então o Senhor permite que Saul seja atormentado por demônios. Isso não é um caso isolado, não. O primeiro e último episódio, não. Acontece sempre. É uma das formas que Deus tem de mudar a nossa vida, a nossa prática pecaminosa. E aí o que acontece, né? Deus queria salvar a alma daquele homem. Deus queria também trazer Saul ao arrependimento, para ver se ele se voltava a se arrepender. Mas quanto mais o tempo passava, mais ele se aprofundava. Você já viu aquela pessoa que vive possesso de demônios? Alguém faz uma oração, a pessoa é liberta, e depois a pessoa volta para a mesma prática? Aí fica indo vários pastores na casa daquela pessoa, tentando um trabalho que não tem êxito. É porque o coração dessa pessoa não está voltado para o Senhor, não se volta para o Senhor. Então não pode existir uma libertação. Não podia haver uma libertação em Saul, já que o eu dele queria estar naquela prática, naquele mal. Então, quando o demônio ele toma conta, invade a mente de uma pessoa, o que acontece é substituído a memória racional, inteligente daquela pessoa, a memória sábia daquela pessoa, ela é substituída por uma presença maligna e opressora. E essa presença convence a mente do homem para que ele possa tirar a sua própria vida, para que ele possa tirar a vida de outras pessoas, para que ele possa beber, se prostituir, fazer todas essas coisas. É uma indução maligna, misturado com a vontade que o homem tem, né? Dá para você ver aí que é uma parceria, porque também a vida que nós vivemos com Deus também é uma parceria. É a minha escolha em querer Deus misturado com a vontade do Senhor, e aí forma esse sucesso. Mas quando é o inverso com Satanás, acontece morte, acontece suicídio, destruição. E mesmo a pessoa tendo consciência que podia ser salvo, hoje, querido, tirando Saul, quantas pessoas você não vê tirando a própria vida? Né? Essa semana teve uma moça com 17 anos, se eu não me engano, de idade aqui perto, e ela tirou a própria vida, porque ela começa a ser atormentada, Satanás começa a induzir essa pessoa. E aí, só para ilustrar para você, eu não sei se você já assistiu aquele filme Vênus, né? A gente observa aquela guerra ali, eles chamam de hospedeiro, né? Onde um demônio entra na mente daquela pessoa, trazendo ali uma falsa força, um falso poder, e aquela indução toda que a mitologia traz para enganar o ser humano. Então é assim mesmo que acontece. Quem faz esses filmes sabe o que eles estão fazendo. Eles têm conhecimento do que eles estão criando, né? Então é isso mesmo que acontece. Satanás entra no corpo da pessoa, ele domina e ele induz a pessoa. Então o primeiro ponto para você, não esquece, Saul não foi escolha do Senhor. Saul foi escolha do povo. Segundo ponto, Saul perdeu o Espírito Santo, ele ficou à mercê de desejos e vontades malignas. E um deles é o suicídio. Outra coisa, Saul era voltado para a avareza. A avareza era aquela paixão desenfreada que ele tinha pela glória, pela posição que ele tinha. Ele não podia perder isso de jeito nenhum, isso era desesperador. Outra coisa eu trago para você hoje. Você não já viu ricos perderem tudo, se suicidar, perder a vida, porque o Deus deles é o dinheiro. E eles não sabem viver sem isso, assim como nós. O apóstolo Paulo dizia, eu sei ter muito e eu sei ter pouco. Eu sei estar na escassez e eu sei estar na abundância. Mas uma pessoa sem Deus, uma pessoa avarenta, não tem esse pensamento. O pensamento dela é que o Deus dela é o dinheiro dela. E quando ela perde esse dinheiro, ela perde o chão. E aí muitas pessoas ricas, têm tudo. Quando perde, acaba se matando, acabam tirando sua própria vida por amor ao dinheiro, por amor à glória e à posição. O exemplo que eu trago disso é no momento que Samuel vai lá brigar com Saul, reclamar com Saul de tudo que ele fez, e ele pega e diz assim mesmo,
mas Samuel, vem comigo, né, para que o povo veja que eu vou ofertar. E Samuel diz, eu não vou. Aí ele fala, vem comigo, porque eu não quero passar vergonha. Olha o pensamento dele. Em vez dele se arrepender do erro que ele tinha acabado de cometer, não. Ele queria saber da fama dele, do status. Isso já era hora para estar pensando em status, pensando que as pessoas iam olhar e iam falar. Não. O rei Davi pecou também, ele errava. Mas ele dizia, Senhor, me tire o trono. Me tire o reinado, me tire o que o Senhor quiser, mas não me tire da tua presença. Isso é maravilhoso, é um coração voltado para Deus, não porque é santo e perfeito, mas porque ama o Senhor no meio das suas imperfeições. E isso não estava sobre a vida de Saul, né? Então ele era um homem avarento e a glória e o poder eram o Deus que ele queria servir. Para a gente finalizar e entrar no comentário, eu quero falar sobre a honra, aonde o pastor Wellington estava falando agora há pouco da covardia. Querido, honroso para nós não é o nosso eu, é ser envergonhado. Não é o nosso status, o nosso nome. Isso é título, é coisas que vêm para a nossa vida. Mas honra para um verdadeiro guerreiro de Deus é ele entregar a sua própria vida por amor ao Evangelho. Quantos homens não tiveram vergonha de morrer de cabeça para baixo, crucificado? Homens morreram decapitados, como o apóstolo Paulo, outro foi torturado, outro foi preso. Isso era honra para eles, mas para Saul não. Para Saul, honra era ele sempre vencer. Aí a gente compara ele com Adolf Hitler, né? Que ele preferiu tirar a própria vida do que perder a falsa honra, que eles acham que é honra. Isso não é honra. Então, o verdadeiro guerreiro de Deus, ele não é covarde, ele não teme a morte. Ele é corajoso para entregar a própria vida, entregar-se a torturas, que são chamados de mártires. Então, eles são entregados a mártires, a tortura e até mesmo pena de morte por amor ao Evangelho. Isso é honroso, né? Mas Saul não tinha esse entendimento. Era o nome dele que estava, a mentalidade dele, uma mentalidade completamente sem Deus, né? Então, honroso para nós é dar a vida, né, por amor ao Evangelho. Saul não tinha mais isso, né? Só para me concluir, ele nunca teve, na verdade, um coração voltado para o Senhor, porque ele foi escolha do povo e não de Deus. A intenção dele nunca era o Senhor. Primeiro ponto. Segundo, ele perdeu o Espírito Santo de Deus por teimosia e nem se arrependeu. Terceiro ponto, ele era um homem avarento e ele estava possesso de demônios. Isso fez com que a mente dele fosse cauterizada, que ele não pudesse entender ali o que estava acontecendo. E ele não dava valor para a morada no céu, como a gente, né? A Bíblia fala assim, não ajunteis tesouro na terra, mas no céu, aonde o ladrão não rouba, a traça não consome. Mas Saul não tinha esse entendimento de estar adquirindo coisas no céu, não. O poder que ele queria era na terra mesmo. Era um homem terreno, era um homem carnal. E isso fez com que ele tirasse a vida, porque vida eterna para ele não tinha a mesma importância que tem para mim e para você. Amém? Então, que você possa agora ficar com o comentário do pastor Wellington. E se você quiser ir fazendo alguma pergunta aí também, para que a sua dúvida seja esclarecida, vai perguntando. Na medida do possível, o presbítero James vai ler e vai passar para a gente. Amém? Amém. Bem, rapaz, eu estou aqui aprendendo, né? A pastora trouxe aí esse tema maravilhoso e trouxe para a gente aí alguns tópicos que realmente nos traz conhecimento. Eu creio que para você também, né? Quando eu falei que eu cheguei aqui, eu falei para ela, ele era um covarde, brincando assim, mas era verdade. Desobedece à ordem do Senhor que veio através de Samuel, que era para